Muito obrigada, Estelinha e Rafa aí no estúdio. Boa tarde, né, a todos e todas que estão assistindo, participando e aprendendo junto conosco aqui no Liga Open Innovation Summit. Muito obrigada aí pela audiência de vocês. Bem, pessoal, eu sou a Dani Leonel, né, gestora de relacionamentos institucionais aqui na Liga Ventures. Caso a gente tenha alguém aqui com deficiência visual, né, eu vou me autodescrever. Então, eu sou uma mulher branca, cis, possuo 1,60 m de altura, tenho cabelo e olhos castanhos, estou usando uma camiseta preta, né? Eu estou falando aqui da cidade de Capitólio, Minas Gerais, no meu home office. Bem, pessoal, eu quero dar as boas-vindas, né, para os nossos super convidados especiais, Gabriel e Leandro. Muito obrigada aí pela disponibilidade de vocês para participarem com a gente desse painel, né? Para que a gente fale um pouco sobre a importância da parceria entre universidades, empresas e startups, né, para o fomento e desenvolvimento de tecnologias e do Brasil como um todo. Então, eu quero reforçar aqui também, né, eu quero aproveitar esse espaço para reforçar que a parceria de vocês e dos habitats de inovação que vocês fazem parte, né, a CAT e o Tecnopuc, são muito importantes para a Liga. Então, é muito legal o fato da gente ter essa parceria, né, trabalhar em colaboração, buscando complementar as atividades que cada um faz e, claro, né, cada vez mais trazendo valor, entregando valor para o ecossistema de inovação. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos ao que interessa, vamos para as estrelas aqui do nosso painel, que são o Gabriel e o Leandro. Então, eu vou passar, né, a palavra aqui para você, Gabriel, e na sequência para o Leandro, para que vocês possam brevemente se apresentar. Sejam muito bem-vindos. Bom, boa tarde, Dani. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer participar do Liga Summit e ainda mais para discutir os temas que a gente vai discutir na sequência e ainda mais com um grande colega que eu admiro muito, que é o Leandro, que vai participar com a gente nesse painel. Bom, meu nome é Gabriel, eu sou diretor executivo da ACAT. A ACAT é uma associação de empresas de tecnologia de Santa Catarina. Temos mais de 35 anos de história, já são mais de 1.500 empresas associadas, né? Todas elas de base tecnológica, e esse número vem crescendo a cada dia, né? Então, é um ecossistema que vem se fortalecendo, vem crescendo. Já temos cinco centros de inovação aqui no estado, diversos programas, né, em benefício das empresas de todos os tamanhos, desde aquela startup que está nascendo até aquela grande empresa que já fez seu IPO. A gente está aqui para colaborar, né, com esse ecossistema, fomentar os demais atores. Então, para a gente é muito bom estar próximo a vocês e trocar conhecimento aqui também. Leandro, por gentileza. Opa, tudo bom? Meu nome é Leandro Pompermar. Muito feliz de estar aqui discutindo um assunto também de grande importância, não para nós, mas para a sociedade como um todo. Sempre é importante a gente destacar que ambiente de inovação eles são importantes para o desenvolvimento das pessoas, e o básico da inovação são pessoas. O Tecnopuc é um parque tecnológico aqui no Rio Grande do Sul, que pertence à PUC do Rio Grande do Sul. Então, é um parque científico e tecnológico, com essa ligação muito forte com a pesquisa, com o conhecimento. Nós somos mais de 178 organizações no parque, mais de 7.000 pessoas trabalhando nessas organizações, que vão desde pequenas startups até grandes corporações que acabam contribuindo para que a gente realmente consiga fomentar aí esse desenvolvimento de todos. Então, é um parque que tem 18 anos já de vida, né, com várias marcas importantes que a gente acredita que a inovação ela não precisa estar nos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, ela pode acontecer em qualquer ponto do Brasil e a gente está aqui para discutir isso também. Perfeito. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Leandro. Então, bora começar o nosso papo aqui. Leandro e Gabriel, né, a gente sabe que países como os Estados Unidos, Israel e Suécia, né, possuem estímulos a atividades inovativas de forma mais estruturada, né, como, por exemplo, a colaboração entre grandes empresas e startups. No ano passado, né, no ano de 2020, a China atingiu a marca de 251 unicórnios, 120 a mais, né, quando comparado com o ano de 2016. E tudo isso, né, se deve muito ao fato de que a inovação ela tornou um fator imprescindível e determinante para o desenvolvimento de empresas e países, né? Eu queria saber, na opinião de vocês,
O que tem sido feito aqui no Brasil, né, no que diz respeito à inovação? E o que a gente pode aprender com exemplos internacionais para melhorar o ecossistema de inovação brasileiro? Podemos começar contigo, Leandro? Claro. A pergunta é fantástica, né? Porque acho que se a gente comparar com o mundo, grandes centros, que a gente chama de centros mais desenvolvidos, Estados Unidos, Israel, a própria China, que vem numa velocidade muito grande de desenvolvimento, a gente está anos-luz atrás, né? Mas a gente não pode ter uma síndrome de patinho feio, porque acho que tem grandes transformações do país sendo feitas por grandes players, né, privados e públicos, né? Até o setor público vem trabalhando forte para que a gente consiga ter políticas públicas adequadas. Tem muito caminho a percorrer, na verdade, é uma estrada muito longa, porque empreender em um país e levar a inovação, que é transformar o conhecimento em riqueza e resolver dores reais da sociedade, isso requer um empenho muito grande, muitas quedas, tem que levantar, tem que cair, tem que levantar, e para isso precisa ser sustentado pela sociedade como um todo. E a sociedade, quando digo, é o poder público, são grandes corporações, são universidades, né, são entidades que muitas vezes vão estar ajudando para que esse caminho, que tem muitas pedras, eles possam simplesmente desaparecer algumas, e o empreendedor, que é o grande protagonismo desse cenário de inovação, possa, então, apresentar suas armas, apresentar suas soluções, e aí, com isso, a gente conseguir fazer a transformação como um todo. E aí, não é uma solução de heróis. Né? Quando um país se transforma num país inovador, ele não está trabalhando com heróis, que é o Gabriel que teve sucesso, é a Daniele que teve sucesso. Não, é o país que teve sucesso. Então, isso acontece de uma forma natural e sistemática, e para isso a gente tem que ter um empenho de todos. A gente não pode só cobrar dos governos, a gente tem que cobrar também dos governos, a gente tem que cobrar da gente como a sociedade civil, a gente tem que cobrar das instituições como a universidade, como a PUC, como instituições como a CAT, para que todo mundo contribua para que o país consiga ter políticas públicas adequadas, desburocratização do processo empreendedor, investimentos públicos e privados para que possam suportar principalmente os primeiros caminhos e posteriormente sustentar o crescimento e a globalização desse negócio, e aí a gente realmente vai ter um benefício a médio e longo prazo aí para a sociedade como um todo. Perfeito, Leandro. Muito obrigada aí. Gabriel? Bom, Dani, você citou alguns países aí, né, que têm políticas bem duradouras e de muita qualidade, né, em benefício da inovação nos seus respectivos países. Eu me lembro uma vez que a gente teve a oportunidade de fazer uma visita ao ecossistema da Coreia do Sul, tá? E lá numa das visitas, a gente foi a um prédio público, e esse prédio público eles explicaram, e eu não entendi o que era feito. Era um prédio bastante grande, eles diziam que tinha a ver com inovação, e eu demorei para entender do que se tratava. No início eu achava que era o paralelo ao nosso INPI, né, nos registros de patentes e marcas, então, mas depois eu entendi que não. Veja só, era um prédio bem grande, acho que tinha uns 10 andares esse prédio, e ali ficavam os departamentos de analistas vinculados ao governo da Coreia do Sul, que estudavam no mundo onde era o estado da arte em alguma inovação, tecnologia, etc. Para quê? Porque ao identificar essa universidade, esse laboratório, esse professor ou esse grupo de pesquisa, eles faziam um convite para que esses profissionais passassem uma temporada na Coreia do Sul e ofereciam muitos benefícios, né? Imagina, para esses profissionais, para que eles pudessem estar sempre na vanguarda do conhecimento e, com isso, estarem aptos a inovar cada vez mais. Então, um exemplo, eles estão buscando quem que é a pessoa ou a região que mais estuda sobre novos materiais. Bom, e dentro de novos materiais, o quê? Grafeno. Em grafeno, que é no mundo o grupo de pesquisa mais avançado nisso. Bom, é o professor Leandro, que está lá na Tecnopuc. Então, nós vamos fazer um convite para ele e a equipe dele ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos na Coreia do Sul com a infraestrutura. O Leandro vai dizer que laboratório ele precisa, como ele precisa, e o governo vai fazer esse investimento para poder elevar o nível de maturidade naquele conhecimento que são considerados relevantes por aquele país.
Então, você vê aí um projeto, né? Isso é um projeto de longo prazo, com investimento, com orçamento. Então, a inovação não acontece por acaso, né? Às vezes a gente romantiza que a inovação, alguém, um gênio, tem uma ideia à noite e na garagem de casa cria a empresa de 1 bilhão. Isso é romantizar. Existiram 1, 2, 3, 4, 5 casos na história, mas não é o dia a dia da inovação dos países, né? Então, no primeiro momento, a gente falando de Brasil, a gente precisa ter um planejamento, né? As coisas não acontecem por acaso. Então, quando a gente planeja isso, saindo um pouco do ciclo de campanhas políticas, né? Tem que ter uma política de Estado, né? Como que a gente consegue dar um salto em termos de inovação? E não tem milagre. Então, é preciso, sim, investimento, é preciso, sim, planejamento, é preciso também olhar para quais competências já existem aqui e fortalecê-las, certo? Porque há muita coisa boa aqui no nosso país sendo feito. Eu fico, às vezes, um pouco incomodado que, muitas vezes, a única métrica de sucesso de um professor, de um pesquisador, é a quantidade de artigos publicados. Ok, isso pode ser interessante, mas esse professor, esse pesquisador, muitas vezes, ele acaba ficando limitado no seu exercício profissional, porque ele tem que entregar para o centro dele uma quantidade X de artigos e tal. Então, será que essa é a melhor métrica? Né? Em outros países funciona de maneira totalmente diferente. Por exemplo, a quantidade de acordos que são firmados pelo laboratório com grandes empresas para aplicação, né, daquela tecnologia, aplicação daquela inovação, daquela pesquisa. Essas empresas financiam essas pesquisas. Aqui no Brasil isso é muito difícil, é complexo, né? Tirando alguns casos, como é o caso ali da Tecnopuc que o Leandro está representando, na maioria das vezes isso é muito complexo, né? Então, eu sei que, assim, não tem uma resposta única para essa tua pergunta, que é muito boa, mas aqui alguns pontos que eu acho que a gente precisaria debater um pouco mais. Legal, Gabriel, obrigada aí também pela sua colocação, né? Os seus incômodos aí também são meus, né? Aí no ecossistema de inovação, no amadurecimento do ecossistema do Brasil como um todo. E pegando um gancho aí, né, do que o Gabriel falou, a gente vê que é comum, né, a discussão sobre a diferença entre o tempo do mercado e o tempo da universidade, né? Há uma divergência temporal, né, que estaria por trás de alguns conflitos entre esses dois lados. Neste evento aqui, né, no Liga Open Innovation Summit, a gente está discutindo também perspectivas de futuro. E aí eu queria saber, né, Leandro, essa pergunta é para você, né, dado que o Tecnopuc ele tem como mantenedora, né, uma universidade, a PUC Rio Grande do Sul. Eu queria saber, na sua opinião, né, se o tempo do mercado mais imediatista, né, e o tempo da academia e mais longínquo, eles podem ser complementares na construção de um futuro mais sólido? Como é que essa diferença, né, de perspectiva de tempo pode fortalecer as produções de pesquisas e inovações para o futuro? Legal. Isso é algo que aflige todo mundo que trabalha com o mercado, né? A universidade é burocrática, a universidade é demorada, a universidade sempre é vista como um bicho-papão da inovação. Mas, se a gente olhar, e até o Gabriel ele comentou, né, a essência da inovação ela surge do conhecimento. O conhecimento, ele muitas vezes, claro que tem uma participação no mercado, mas muitas vezes ele é formado dentro de bancadas de universidades, onde tem pessoas debruçadas em algum conceito lá por 2, 3, 4, 5, 10 anos e as coisas começam a surgir, coisas que a gente, de repente, nem prevê para hoje. Quando a gente fala desses tempos, obviamente, o mercado ele tem uma dor que é imediata e ele tem que resolver aquela dor imediata e muitas vezes essa dor ela não vai encontrar dentro da universidade, muitas vezes, essa solução. Acho que se a gente olhasse esse contexto de universidades há uns 10 anos atrás, eu concordo contigo que, de repente, isso é muito longe, esses caminhos. A universidade e o mercado e são campos separados. Hoje não, hoje tu tem dentro de grandes centros que trabalham com inovação, um contexto onde tu tem uma veia, que a gente chama de uma veia empreendedora, que tu consegue desaguar boa parte de pesquisas aplicadas de forma quase que imediata dentro do mercado para solucionar esses problemas que o mercado está esperando. As universidades começam a se reinventar, muitas vezes, para que elas possam não usar o tempo do mercado, mas se aproximar desse tempo para que haja menos burocracia. A burocracia vai existir e não existe só em universidades, existe em grandes empresas.
né? E se ela existe, é porque ela precisa se proteger de alguma forma. Ela é uma entidade meio complexa. Mas, por outro lado, eu também tenho que conseguir suportar toda uma criação de novos conhecimentos que, de repente, aquela indústria, naquele momento, ainda não sabe que ela vai precisar. E que daqui a pouco, ali na frente, ela realmente vai se transformar na grande inovação, que vai transformar a própria forma do modelo de negócio de existência daquela empresa ou da sociedade. Só que, para isso, eu preciso ter, até o Gabriel falou, investimentos para que essas evoluções aconteçam. Então, eu não posso fazer com que a universidade ela entre numa velocidade de mercado. E eu não quero que o mercado ele entre numa velocidade de universidade. Mas eles coexistem. Porque se eu não tiver a inovação sendo criada e em algum momento ela gerar um fluxo que daí vários ambientes de inovação consigam criar novas startups, novos negócios, novas soluções, que é o que está acontecendo hoje com inteligência artificial. Para mim, esse é um exemplo clássico, porque se olhar hoje, inteligência artificial, uma boa parte das soluções que são apresentadas por startups de inteligência artificial não são criadas dentro da startup. Elas são utilizadas por algum produto que foi criado por grandes centros, seja uma IBM que tem um grande centro de pesquisa, ou outros grandes centros de pesquisa que construíram aquela tecnologia. Então, tu tem uma maturidade da tecnologia que foi criada numa universidade por vários anos. A gente está falando aí desde a década de 70, sendo discutido até antes disso a questão de inteligência artificial dentro de universidade, que agora há uma maturidade de mercado e uma maturidade tecnológica que possa ser utilizada de forma um pouco maior. Então, há que respeitar esses tempos e há uma coexistência muito, muito rica. E a gente consegue aqui dentro do Tecnopuc, a gente consegue ver isso. Momento que tem aquele conhecimento rápido de ser colocado no mercado, e a gente tem uma linha de transformação de mentes empreendedoras e negócios, e também um caminho que daí tu tem um mais médio e longo prazo, que tu tem que amadurecer aquela tecnologia, né, para que ela possa, não só a tecnologia, mas amadurecer também o mercado, para que os dois consigam se encontrar no momento propício para o crescimento de ambos. Então, acho que é fantástico isso e tem que existir, e a gente tem que suportar isso. E no meu entendimento, a gente tem que ir além. A gente não pode só depender de universidades públicas para construir inovação num país do tamanho do Brasil. A gente tem que conseguir permear e fazer com que universidades privadas, como a PUC do Rio Grande do Sul mas outras tantas aí no país, possam também prover e alimentar esse mercado com novas inovações que vão surgir daqui a 5, 10 anos e vão ser importantes para que a gente possa continuar a crescer. Bem legal, Leandro. Obrigada. Gabriel, né, a Kátia aí já tem um viés já um pouco diferente, né, do Tecnopuc. Então, enquanto o Tecnopuc está aí ligado à universidade, fazendo esse trabalho aí do empreendedorismo na universidade, né, a Kátia ela já está mais no mercado e já mais próximo, né, dos empreendedores, do ecossistema como um todo ali de Santa Catarina. E vocês fizeram aí, né, agora em 2021, 35 anos de idade. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre qual a importância da ACAT para fomentar a inovação na região catarinense, né, e qual que é o impacto econômico que vocês têm observado ao longo desse período no ecossistema como um todo. Legal, Dani. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco, né, sobre a história, como que a gente trabalha. Na verdade, a ACAT surgiu de uma absoluta necessidade, né? Que é como normalmente surgem as inovações também. Então, imagina, lá na década de 80, se hoje é difícil empreender, imagine empreender na área de tecnologia em 1980, né? Essa área basicamente não existia. Eles começaram alguns pioneiros que saíram da Universidade Federal aqui do estado e queriam começar a empreender nesse setor. E eles se uniram por absoluta necessidade, né? Como que a gente pode juntos conseguir alguma coisa, né? Naquela época eles contam que começaram a ter os primeiros PCs, os primeiros computadores, eles começaram a participar em feiras em São Paulo, iam de ônibus, levavam os computadores, né, no bagageiro desses ônibus, chegavam lá, montavam isso no stand. Era uma dificuldade enorme e assim, e quando chegavam lá e perguntavam, bom, de onde que é a empresa? A empresa é de Santa Catarina. Pessoas olhavam um pouco assim, Santa Catarina desenvolve alguma tecnologia? Santa Catarina só tem praia, muito bonito, né? Será que
E então, assim, foi um grande desafio, né? Como fazer com que o Estado pequeno pudesse, de fato, desenvolver um setor e tal. E hoje tecnologia já é cerca de 6% do PIB do Estado e vem crescendo a uma média muito superior aos demais segmentos, né? E o volume de empresas tem crescido muito, né? Então, assim, a gente tem um ecossistema já com, ou seja, com diversos ciclos de desenvolvimento. Então, aqueles primeiros fundadores de empresas que foram obtendo sucesso, eles foram investindo em outras empresas, essas empresas foram dando origem a novas empresas, colaboradores que trabalhavam nessas empresas passaram a ser empreendedores, isso foi nutrindo esse ecossistema, né, num círculo virtuoso. Então, a CAT, basicamente, o objetivo dela é auxiliar esses empreendedores a que essa jornada seja o mais fácil possível, né, buscar tirar dificuldades ou atritos, porque são muitos. Então, a gente tenta diminuir um pouco isso. E isso só é possível, Dani, por uma questão de cultura. Quando a gente recebe muitas visitas lá, as pessoas falam, poxa, mas como que vocês construíram isso e tal? A CAT é totalmente privada, sem fins lucrativos, não recebe recursos de ordem pública. E eu diria para vocês que, assim, a cultura que foi forjada lá atrás, do associativismo, da colaboração, as pessoas realmente quererem ajudar, né, querer o sucesso do colega, que a empresa vizinha também crescesse muito, isso firmou ali as bases do que a entidade é hoje e auxiliou a pavimentar esse caminho, né? Então, hoje a gente tem um ecossistema super colaborativo, um volume grande de startups sendo criadas a cada ano, e isso é parte da essência, né, da CAT. Então, depois disso, constituído que vieram os prédios, os centros de inovação ACAT, tudo isso que ajudam a materializar. Mas o mais importante é essa base, né? Então, a gente tem uma série de projetos que a gente conecta grandes empresas a startups, projetos com as verticais de negócio, onde a gente reúne grupos conforme o setor de mercado que ela atua. Então, uma startup hoje que nasce aqui, na área de saúde, ele imediatamente faz parte de um grupo, pode fazer parte de um grupo, como a Vertical Saúde, tem lá 50 empresas de tecnologia para a área da saúde. Então, ele não está sozinho, ele vai aprender com o erro dos colegas, e aí esses colegas vão abrir portas para eles também. Incubadora, né, que a gente tem também há muitos anos em parceria com o Sebrae, eleita, né, várias vezes aí a melhor do Brasil, eleita entre as 5 melhores do mundo, que dá um orgulho enorme para a gente. Então, a gente foi criando cada vez mais programas para que a gente pudesse oferecer esse apoio ao empresário. Legal, Gabriel. Parabéns aí, né, pelo trabalho que vocês fazem no ecossistema de Santa Catarina, é realmente muito admirável. E a gente sabe, né, graças ao trabalho aí da CAT, do Tecnopuc no Rio Grande do Sul, né, a região sul, né, do Brasil é tida como uma das mais consolidadas no ecossistema de inovação do país, né? Então, com base na experiência de vocês, Gabriel no estado de Santa Catarina, né, e o Leandro ali no Rio Grande do Sul, quais práticas outras regiões do Brasil poderiam incorporar, né, e aprimorar no que se diz respeito aos incentivos e à infraestrutura de colaboração, né, entre empresas e startups, como forma de impulsionar o ecossistema de inovação brasileiro? E quais práticas vocês acham que deveriam ser deixadas de lado? Podemos começar com você, Gabriel? Pergunta difícil, viu, Dani? Eu queria que o Leandro começasse, mas você me chamou, agora eu vou ter que falar. Mas é uma ótima pergunta. Eu diria para você que no nosso caso, né, do setor de tecnologia e inovação, hoje, o grande diferencial de uma região é o acesso a recursos humanos qualificados, sem dúvida nenhuma, tá? Porque, basicamente, uma empresa de tecnologia, basicamente, é uma reunião de um grupo de pessoas, né, com computadores. Basicamente é isso. É claro que existem aquelas de hardware, né, equipamentos, são um pouco mais complexas, mas digamos que a maioria pode funcionar simplesmente, né, com pessoas até em home office, cada um nas suas casas e tal. Mas, cada vez mais, essa mão de obra especializada, de alto nível, ela está em falta no mercado. Então, se a gente tiver no Brasil regiões, e isso não é uma questão isolada, não é só em Santa Catarina, não é só no Rio Grande do Sul, mas se a gente tiver regiões que invistam na formação e qualificação desses profissionais, de um lado a gente tem no Brasil 15 milhões de desempregados e de outro a gente tem centenas de milhares de vagas abertas hoje com salários muito acima da média, né, de mercado,
disponíveis, só que fazer essa transição nem sempre é tão simples assim, é preciso investir em capacitação, qualificação e tal. Então, um dos fatores que eu acredito que são muito importantes é investir na formação. Ao você ter profissionais qualificados, fatalmente você vai atrair empresas e negócios para a sua região, não tenho a menor dúvida. O outro ponto é uma questão assim de ordem política, né? Como que a região pode facilitar a vida desses empreendedores? Então, a questão da alíquota de ISS, por exemplo, é algo que os municípios podem agir muito facilmente. A criação de leis de inovação, sejam municipais, sejam de ordem estadual, a criação de fundos de inovação, vários estados e municípios já têm, mas a maioria ainda não tem no nosso país. E, de fato, essa cultura da colaboração, que ela é a base, né, para que um ecossistema floresça e assim por diante. Então, tentei trazer aqui alguns pontos, Dani. Perfeito, Gabriel. Obrigada. Leandro? É bem legal. Acho que essa questão de prática, eu quero trazer alguns exemplos rapidinho, e bem focado no que o Gabriel falou. Acho que é muito importante essas questões políticas, né, os incentivos, a vocação e a formação. Na questão básica que eu considero que é a grande prática que o Tecnopuc ele pratica desde do seu início é a questão de colaboração e transparência. E quando a gente fala colaboração, é olhar quem está do teu lado não é um concorrente e sim algo que pode crescer junto contigo. Um dos exemplos que nós temos grande aqui é que a gente, nessa visão de querer transformar não o Tecnopuc, mas a região como um todo, a gente criou aqui a Aliança para a Inovação. A Aliança para a Inovação envolve a PUC do Rio Grande do Sul, a URGS, que é o Federal do Rio Grande do Sul, mais a Unicinos, que é uma outra grande universidade que nós temos aqui no sul do país. As três criaram a Aliança para a Inovação e, através da Aliança para a Inovação, começamos então a trabalhar o fomento e o desenvolvimento da sociedade. E aí isso começou a surgir ações como o Pacto Alegre, que desenvolve a cidade como um todo para transformar a cidade, a mentalidade das pessoas, entender o que é inovação, entender que temos oportunidades a serem realizadas. Existe uma colaboração de que tu não é dono de uma startup, tu não é dono de uma inovação, tu faz parte de uma etapa do desenvolvimento daquele empreendedor. Então, a jornada ela pode ser uma parte no Tecnopuc, uma parte no Tecnocinos, uma parte na CAT, uma parte na UFRJ, porque a gente acredita muito que a propriedade ela está no desenvolvimento da sociedade, e com isso a gente cria até um conceito que eu gosto de usar, que é o Tecnopuc Anywhere. A gente tem que estar ajudando o empreendedor, que seja na CAT, a gente tem uma colaboração muito forte com a CAT, que seja com alguém lá de Viçosa, que de repente precisa de alguma coisa naquele momento que o Tecnopuc pode auxiliar. E isso é o fruto dessa colaboração. Um outro ponto que o Gabriel falou, que também é questão de formação. Quando a gente fala de formação, eu concordo com ele, é o grande tendão de Aquiles hoje das grandes empresas de tecnologia e startups que trabalham com tecnologia. Como tu conseguir esses desenvolvedores? As universidades não conseguem gerar o suficiente. Então, a gente tem que dar um passo para trás. E esse passo para trás envolve a gente, em parceria com empresas do parque, desenvolver isso através de uma aceleradora inclusiva, que a gente vai na sociedade mais carente e desenvolve esses profissionais. E hoje a gente lançou um programa junto com o BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, para desenvolver 1.000 novos desenvolvedores, 500 meninos e 500 meninas da rede pública estadual, com a ajuda da rede estadual de parques e ambientes de inovação, que é a nossa REGIP, para que todo mundo, então, a sociedade civil, o governo do estado com a Secretaria de Estado e as escolas, os ambientes de inovação trabalhando e uma empresa apoiando tudo isso, a gente também é auxiliar, porque esse profissional, essa mentalidade vai começar a ajudar a sociedade e vai desaguar em novos empreendedores, nova força de trabalho para que a gente consiga também trabalhar em inovação. Inovação não é só criar um produto novo. Inovação é a gente resolver problemas de formas novas também. E isso é uma coisa que a gente faz também de forma colaborativa. Então, essa é uma outra forma de colaboração. Acho que isso de não pensar que eu sou proprietário do empreendedor, sou proprietário da inovação, é o primeiro ponto para dar certo.
O segundo é eu conseguir encontrar parceiros que pensam da mesma forma, como uma CAT, como uma UFRJ, como uma Unicinos, como uma URGS, como uma BRDEC e como uma Liga, que também trabalha nessa linha, que a gente consegue daqui a pouco usar o que nós temos de melhor para ajudar naquele momento. Então, colaboração para mim é a melhor prática que a gente pode colocar aí como exemplo para o país e outras sociedades que querem se desenvolver. Sensacional, Leandro. A gente está chegando aqui, né, ao final do nosso painel, o tempo é curto, uma pena que o papo está bem legal. E eu vou fazer agora uma perguntinha para vocês, né, para a gente encerrar, e eu gostaria que vocês fossem bem breves para a gente poder aí tá finalizando o nosso painel. Considerando, né, gente, as linhas de pesquisas, no caso do Tecnopuc, né, e de projetos em andamento existentes hoje na ACAT, qual setor ou quais setores, né, vocês gostariam de ser a maior referência mundial entre os habitats de inovação? E o que, né, que a ACAT e o Tecnopuc estão fazendo para se tornar referência nesse sentido? Quais têm sido os projetos e as iniciativas? Podemos começar contigo, Leandro? Claro, eu ser bem breve, né? A gente acredita muito forte em uma coisa, que até relacionada à temática do talk anterior. A gente acredita que todos os negócios, eles são um negócio de impacto, né? Independente de uso de tecnologia ou não. Então, esse negócio de impacto, a gente tem aqui um hub de impacto chamado Farol, né, que trabalha questões de desenvolver esses negócios e ações que possam impactar diretamente a sociedade como um todo. E inclusive, isso a gente acredita em outro viés, que é o uso intenso de tecnologia. Daí a gente tem um outro hub, que é o NAVE, que é de inteligência artificial e ciência de dados, que ele é transversal. Ele vem numa horizontal que vai atingir esse negócio de impacto, negócio do agro, que é um outro hub. Então, a gente acredita que a nossa expertise vai se dar na tecnologia, negócios fortemente baseados em tecnologia, e todos os negócios ali na frente, em algum futuro breve, serão negócios de impacto, porque o empreendedor entenderá que é o impacto que vai sustentá-lo dentro de um mercado tão acirrado. E esse impacto vai trazer benefícios para que ele possa utilizar mais tecnologia, para que ele possa empregar mais pessoas, para que ele possa impactar mais a nossa sociedade. Então, eu acredito muito nessas duas linhas, tecnologia e impacto. Show de bola. Gabriel, e no caso da ACAT? Então, Dani, assim, a nossa preocupação principal aqui é a qualificação dos nossos empreendedores. A geração de empreendedores de sucesso é a grande chave, né? Então, assim, o nosso objetivo é que cada vez mais esses empreendedores eles estejam aptos para conduzir os seus negócios em uma escala global. Isso é muito importante. A gente ainda tem no Brasil uma penetração internacional muito pequena, né, no que se refere à tecnologia, embora a tecnologia seja muito ampla. Então, a gente cada vez mais trabalha em como que a gente pode auxiliar o empreendedor nessa sua jornada. E aí, não é uma questão somente técnica, tá? E aí a gente está falando de questões até de ordem psicológica, né? Ou seja, um empreendedor, um líder de uma empresa, e aqui eu falo, né, de maneira neutra, porque cada vez mais a gente tem mulheres empreendedoras, e isso é muito bom para o nosso ecossistema. Então, assim, a gente se preocupa com isso porque esse líder, esse empreendedor, vai passar por muitas adversidades, por muitas provações, dificuldades, tá? Então, como que a gente pode formá-lo, capacitá-lo, torná-lo mais forte, né, dotá-lo de ferramentas e recursos para que não cometa os mesmos erros que outros amigos possam ter cometido. Então, essa geração de empreendedores de sucesso é o nosso grande norte aí, tá bom? Bacana. Eu acho que a gente termina aqui, né, com reflexões muito positivas e inspiradoras. Foi um prazer, Gabriel e Leandro, estar aqui com vocês, né, no Liga Open Innovation Summit. Muito obrigada aí por tantos aprendizados. Agradeço também, né, a todo mundo que nos assistiu aqui, participou ao longo do nosso painel. Leandro e Gabriel, muitíssimo obrigada aí pela participação de vocês. Mais uma vez, deu muita liga. Rafa e Estelinha, é com vocês aí no estúdio. Liga Open Innovation Summit, inovação com resultados reais.